no templo. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 9. Aleluia. Que bom que você está aqui hoje, querido. Eu sempre falo que não há lugar melhor de estar do que aqui, na casa do Pai. Aqui onde nós encontramos alento, aqui onde nós encontramos paz, alegria, e obtemos a resposta de Deus às nossas indagações, às nossas dúvidas. Você abriu aí o livro de Atos, capítulo 9, verso 17. A partir do verso 17 até o 20. Aleluia. Eu quero que a partir de agora você se concentre aí, tudo que o Senhor vai falar contigo. Não perca nada, em nome de Jesus. Verso 17 diz assim: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Verso 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Verso 21. Não, até o 20, perdão. Amém? Senhor Deus e Pai, nós, nesse momento, meu Deus, lemos a Tua Santa Palavra. Meu Deus, eu quero te pedir, meu Deus, nesse momento, que o Senhor venha cativar os nossos ouvidos, Senhor, a tudo que o Senhor vai falar nessa tarde, meu Deus, que nós possamos sair daqui, meu Deus, mais edificados, meu Deus, nessa palavra, que tudo que nós vamos falar aqui, Senhor, venha de Ti, como o Senhor ministrou o nosso coração, meu Deus, eu creio, meu Deus, que o Senhor vai ministrar no coração da Tua igreja. Usa a minha vida, a vida do Alessandro, meu Deus, nessa tarde, Senhor, como instrumentos Teus nesse lugar, para ministrar a Tua palavra, meu Deus, palavra de salvação nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem gosta de mudança aqui? Alguns levantaram a mão, são corajosos. Mudar é bom, irmãos? Deixa eu fazer outra pergunta. Você vai mudar de casa, é bom? É não. Pensa negócio ruim, é mudando. Irmão, já perdi a conta de quantas vezes eu mudei. É horrível. É cansativo. A bagunça, você leva aí 2, 3 meses para colocar tudo em ordem. E olhe lá, a gente fez 6 meses que mudamos para cá e até hoje a gente já está organizando alguma coisa. Não é fácil, irmão. Mudar não é fácil. Toda mudança, ela gera desconforto. Não é verdade? Toda e qualquer mudança gera desconforto. Nós vamos estar pregando aqui hoje, querido, sobre o tema: para mudar é preciso ser ousado. Para mudar é preciso ter ousadia. O que é ousadia? A ousadia, querido, é nada mais, nada menos você ter coragem. É você não ter medo do novo. Porque a mudança, ela remete em nós a algo novo. A mudança, ela remete em nós a algo que a gente não conhece. Não é verdade? Quando a gente veio aqui para o Jardim Iracema, era algo novo, irmãos. A gente não conhecia ninguém aqui. Só de vista. Né? Então foi algo novo. E para vir para cá, foi preciso ter ousadia. Porque havia uma palavra para isso. É interessante, amados, que quando a gente vai mudar, quando a gente
precisa fazer uma mudança, precisa mudar algo na nossa vida, é preciso ter uma palavra para isso. Porque caso contrário, nós vamos muitas vezes se entristecer. Você está preparado para mudar, irmãos? Você está preparado para mudar? Você está preparado para mudar aquilo que o Senhor há dias tem falado contigo para mudar? E você tem, talvez você tenha dito, não é a hora. Ei, irmãos, Deus quer mudar algo em nós hoje. Mas para isso, para mudar, a gente precisa ser corajoso. É preciso de coragem, é preciso ser ousado. Não é qualquer uma que encara a mudança. Porque ela mexe com tudo em nós. A mudança, ela mexe com aquilo que nós acreditamos que está certo. Que está tudo bem, que está tudo legal. Aí Deus chega e diz, ei, isso aí precisa mudar. Isso aí que você está fazendo não está certo. Você precisa mudar. Precisa mudar de atitude. Precisa mudar de comportamento. Queridos, nós, todos os dias nós temos inúmeras coisas para mudar em nós. Aquele que abre a boca e diz, eu não preciso mudar. Já está tudo bem comigo. A pessoa que abre a boca e fala assim, queridos, é preciso ter muito cuidado. Porque todo ser humano, todo dia, tem algo para mudar. E qualquer mudança é preciso coragem. É preciso sangue no olho. É preciso peitar. É preciso ir para cima. Acreditar no algo novo de Deus na nossa vida. E o algo novo de Deus, querido, às vezes amedronta a gente. Quando Deus diz, ei, eu tenho algo novo para ti, eu tenho um novo tempo para a tua vida. Você, não, Senhor, está tão bom aqui. Está tão legal aqui. Não, Jesus, está tão bom aqui na cadeira ou sentado. Ei, Deus tem mais para ti. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo que vai mexer com as tuas estruturas. Mas eu quero falar para você nessa noite, querido, que é algo bom. A mudança que Deus tem para fazer na tua vida é algo bom. Vai fazer toda a diferença para você. É só você acreditar. Nós seres humanos, querido, nós temos muito medo de mudanças. Eu trabalhei 12 anos, querido, numa empresa. E pense num cara que não gostava de mudança. Era eu. E eu trabalhei 12 anos numa empresa. Todo dia tinha algo novo nessa empresa. E aquilo, irmãos, me incomodava. Todo dia eu chegava para trabalhar, tinha algo novo. Algo que eu tinha deixado no lugar não estava mais, estava em outro canto. E a primeira mudança que mexeu muito comigo, irmão, foi quando trocaram o meu chefe, o meu supervisor. Quando eu comecei a trabalhar lá, era ele, e eu me apeguei, eu achava que eu ia passar a vida inteira lá trabalhando com aquele chefe, com aquele supervisor. E um dia a empresa trocou, mudou de supervisor. Irmão, foram 12 anos, irmãos, Deus tratando na minha vida sobre mudança. Tem momentos, irmão, que é preciso mudar. Ou a gente muda, ou a gente nunca vai sair do lugar que a gente está. Tem uma hora, irmãos, que não dá mais para adiar aquilo que Deus tem na nossa vida. Mas o ser humano, ele tem muito medo da mudança. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente gosta de estar no controle das coisas. O ser humano, ele gosta muito das coisas rotineiras.
O ser humano gosta de todo dia acordar e fazer as mesmas coisas. O ser humano gosta de todo dia acordar e saber que vai fazer tudo aquilo que ele planejou. Mas ele não sabe que lá na Bíblia está dizendo que o homem faz planos, mas o que prevalece são os planos de quem, irmãos? De Deus. E às vezes nós acordamos em um dia que nós projetamos muitas coisas para fazer e sai tudo contrário daquilo que nós planejamos. Aí a gente murmura, a gente reclama, porque a gente não gosta, irmão, que mude. Nós planejamos algo, aí Deus vem lá e diz: ei, eu tenho outro plano para você, não é assim. Aí já fica bravo com Deus. A gente já faz beicinho para Deus. Eu não quero não. Eu quero do meu jeito. Quero. Nós gostamos, irmão, de coisas rotineiras. A mudança, ela gera às vezes incertezas dentro de nós, dentro do nosso coração. Será que vai dar certo? É Deus dizendo aqui: você precisa mudar, você precisa fazer assim, assim, assim. E o diabo do outro lado: não vai dar certo, não faça, você vai se arrepender. Não mude. Não está dando certo assim do jeito que você está fazendo? Não mude. E Deus está dizendo: você precisa mudar, você precisa mudar de atitude, você precisa mudar de comportamento. E essa incerteza, queridos, essa incerteza ela traz para dentro da gente o receio. E o receio, ele impede da gente dar um passo à frente. O receio, ele faz a gente ficar no comodismo, irmão. Faz a gente ficar estagnado no nosso mundinho, que está tudo bem, aparentemente, que está tudo legal, está tudo dando certo. Para que mudar? Mas Deus tem sempre algo melhor para a gente. Deus tem sempre algo maior para a gente. O que Deus tem para a gente é muito mais daquilo que você possa imaginar. O problema, queridos, não é sentir medo. O problema é ficar paralisado pelo medo. Medo todos nós sentimos. Todos nós sentimos medo, querido. Mas a gente não pode ficar paralisado diante do medo. A gente tem que enfrentar. A gente tem que encarar os desafios. Irmão, é tão bom você encarar o desafio. Porque depois você vai dizer: olha, eu consegui. Deu certo. Eu venci. Agora, quando você para mediante o medo, você não vence nada. Você não vence nada. Deus nunca vai exigir de você, querido, perfeição. Deus não exige de nós a perfeição, amados. Mas sabe o que Ele exige de nós? Ele exige de mim e de você, querido, a disposição para mudar. Você precisa estar disponível para mudar. Deus, Ele não vai te obrigar a mudar. Você precisa estar disponível. Quando você está disponível, querido, você encara o desafio, você passa por cima do medo e você avança. Tem muita gente hoje, querido, com sonhos e projetos engavetados, empoeirados. As traças já estão comendo papel. Sabe por quê, amados? São pessoas que têm medo de mudar, têm medo do novo. E esse projeto que Deus deu para essa pessoa
exige coragem para mudar, exige coragem para avançar. E essa pessoa decidiu engavetar esse projeto. Não, isso aqui eu não vou conseguir, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não é para mim. E Deus querendo abençoar, Deus querendo prosperar, e a pessoa com medo. Algumas vezes, querida, essas pessoas perguntaram, diante desses projetos que Deus deu, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Vem logo a dúvida, né, irmão? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que Deus quer isso mesmo de mim? Será que eu estou no caminho certo mesmo? E todas as vezes, querido, bate aquele medo, aquele receio. Você acha que eu não tive medo de vir para cá, irmão? Você acha que a gente não teve medo? Teve. E muito. Mas diante da palavra que a gente tinha, a gente não podia dizer não. De forma nenhuma. Foi algo tudo muito novo para a gente, irmãos. Tudo muito novo. Mas a gente resolveu encarar, nós decidimos encarar o desafio. Muitas pessoas, queridos, tinham planos, sonhos, projetos. E quando começou essa pandemia, muitos decidiram parar, desistir. Muitos decidiram engavetar os seus sonhos por conta da pandemia. Não dá certo. Está tudo fechado, está tudo parado. Ei, deixa eu dizer algo para você, amado. Fechou tudo, fechou. Mas o céu nunca ficou fechado. O céu nunca será fechado. Deus, ele nunca entrou em lockdown. Deus nunca, nesses tempos, nesses dias, nesses momentos difíceis, você dobrou o seu joelho e Deus deixou de ouvir você. Nunca. Nunca. Ele sempre te ouviu. Ele nunca parou de te ouvir e nunca vai parar de te ouvir. Por causa dessa pandemia, querido, muitas pessoas se posicionaram. Daqui para frente não dá mais. Não vou conseguir mais. É melhor parar por aqui. Você já ouviu falar, queridos, da história da borboleta? Que era uma lagarta e se transforma em borboleta? Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Nesse processo chamado de metamorfose. Queridos, eu quero que você entenda que isso não acontece somente com uma borboleta. Esse processo de metamorfose, esse processo de mudança que acontece com a lagarta que vira borboleta, não acontece só com ela. Acontece também com anfíbios, com molusco, com muitas outras espécies de animais. E como eu falei, esse processo é conhecido como um processo de metamorfose. Não é apenas uma mudança de formas. Para eles, essa mudança é vital, querido. Preste atenção, irmãos. Se a gente não muda, a gente morre por dentro. Se a gente não estiver disponível para mudar, a gente morre por dentro. Tem pessoas que vivem a mesma coisa, dia após dia. Tem pessoas que vivem esse processo
todos os dias de viver a mesma coisa. E Deus está tentando impulsionar a viver algo maior. Nós precisamos acreditar em algo maior de Deus. Quando a gente olha para esse lugar, querido, eu já falei isso aqui várias vezes. Quando eu olho para esse lugar, eu não vejo um lugar pequeno, irmãos. Eu não vejo uma igrejinha. Eu não vejo ovelhinhas. Eu vejo uma igreja poderosa do Senhor. Eu vejo filhos, servos do Senhor Deus, que têm no seu coração o desejo, a vontade de crescer. Deus está querendo impulsionar você a viver algo maior. Mas muitas vezes, querido, dentro do teu coração, para você está tudo muito bem. Não, tá tudo certo. Eu estou indo para o culto, estou indo na terça. Irmãos, terça-feira, no culto de terça-feira eu sinto sua falta, viu? Os cultos às terças-feiras é um culto poderoso. E eu quero encorajar você a congregar também no culto de terça-feira, irmãos. Não, está tudo muito bem. Eu estou indo para os cultos, estou indo para a célula, estou limpando a igreja, estou ficando no acolhimento, estou dando aula para as crianças, estou no louvor. Não, está tudo muito bem. Ei, não é só isso que Deus tem para a tua vida. O que Deus tem para você vai depender de você, amém? Vai depender da tua disponibilidade para mudar. A mudança que Deus quer para a gente vai além de uma forma. Essa mudança, querido, diz respeito à nossa vida. Essa mudança diz respeito ao propósito que Deus determinou para a minha e para a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Por isso, querido, quem não muda, morre. A Bíblia diz que se o grão, que se a semente não morre, ao cair na terra, ela não nasce. Ela fica lá. Queridos, quando a Bíblia fala de morrer, ela fala de mudança. Morrer para as velhas atitudes. Morrer para os velhos comportamentos. E nascer para a mudança que Deus tem na nossa vida. A gente precisa estar sempre mudando, amados. A gente precisa estar sempre nesse processo de mudança. Sabe quem não precisa mudar, irmãos? Alguém sabe aqui quem é que não precisa mudar? Fala mais alto aí quem está falando. Alguém falou. Deus. Exatamente. Deus é a única pessoa que não precisa mudar. Por quê, pastor? Irmão, porque Ele é eterno. Porque Deus, Ele é perfeito. Agora, eu e você precisamos estar no processo, irmãos, de aperfeiçoamento. Quem está entendendo? Você está aqui? Glória a Deus. Temos muito que melhorar, irmãos, em nós. Heráclito diz, presta atenção, nada é permanente, exceto a mudança. Se tem algo que precisa ser permanente em nossa vida, irmãos, é a mudança. A nossa vida, ela é feita de ciclos.
A nossa vida ela é feita de fases. Mas cada fase da nossa vida é preciso haver processo de metamorfose. Cada fase da nossa vida precisa ter processo de mudança. Talvez nesse momento você me diga, pastor, para mudar eu vou perder muita coisa. Tem gente, irmão, aí fora que não vem para Jesus porque acha que vai perder. E perde mesmo, irmão. Aquele que é incapaz de abrir mão, que não é capaz de abrir mão, ele não vai conseguir seguir com Cristo. Para seguir a Cristo é preciso a gente perder para ganhar com Cristo. A nossa vida ela é feita de ciclo. Talvez você não tenha dado um passo para a mudança com medo de perder algo. Mas eu quero falar para você hoje, querido, que o que Deus tem para você é muito maior do que isso que você está com medo de perder. Amém? Quando você muda, você não perde. Quando você muda, querido, você é promovido. Quando você muda, você é promovido. Quando Deus chega para Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui, queridos? Deus está dizendo que ia acabar com a vida de Abraão aqui. Deus está dizendo isso, que ia acabar com a vida de Abraão, irmãos? Não. Deus estava dizendo: Abraão, eu vou te promover, mas para isso você vai ter que sair do meio da tua parentela, do meio dos teus, para viver o novo que eu tenho para a tua vida. Deus estava dizendo a Abraão: eu não posso realizar o meu plano na tua vida, Abraão, você aqui no meio da tua parentela. Por isso você precisa sair. Querido, você acha que foi uma decisão fácil para Abraão, irmãos? Sair ali, do meio da família, onde ele nasceu, se criou. E de repente Deus chega e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela. Querido, é preciso coragem. É preciso muita coragem, irmãos. É preciso muita coragem para dizer: sim, Senhor, eu aceito. E foi exatamente isso, irmãos, que Abraão fez. Quando Deus diz: Abraão, eu não vou acabar com a tua vida, Abraão. Eu não vou te tirar de perto da tua parentela, dos teus, para te destruir, Abraão. O que eu tenho para ti, eu não posso fazer com você aí no meio da tua parentela. Tu tem que ir para outro lugar, para outra terra, para outra terra estrangeira, para onde tu não conhece, Abraão. E aí? Tu vai ou não? Deus estava dizendo: Abraão, eu vou fazer você viver o que você nunca viveu. Ei, Deus vai fazer você viver o que você nunca viveu. Talvez em algum momento da tua vida, tu tenha achado que Deus não tem mais nada para fazer através da tua vida. Ei, você está enganado, você está enganada. Abraão, ele recebeu a promessa, e a promessa veio sobre a sua vida quando ele já não tinha mais expectativa nenhuma. Nós conhecemos a história. Irmãos, eu já falei isso aqui, quando eu recebi a palavra do Senhor para pastorear, foi há 16 anos atrás, irmãos.
E somente o ano passado, quando eu fiz 43 anos, irmãos. Eu fiz 43 anos, eu disse, Senhor, ainda há alguma coisa para eu fazer? 43 anos. Isso foi em junho do ano passado. Eu falando isso com Deus. Senhor, 43 anos? Não. E eu me lembrando da palavra que eu tinha recebido há 16 anos atrás. Você vai pastorear, você vai ser pastor de multidões. Você vai cuidar de muitas vidas. E aquilo nunca saiu do meu coração, sempre queimado. Foram 16 anos, irmãos. E quando eu fiz 43 anos, eu disse, Senhor, ainda há uma coisa. Em junho. Quando foi em julho, Deus chega para mim e diz, você vai ser enviado. Amém. Eis-me aqui. Com o mesmo vigor de quando eu recebi a promessa, eu tinha 20 e poucos anos. 30, sei, acho que era 20 e poucos anos, acho. Eu disse, Senhor, eis-me aqui. Então Deus fala para Abraão que iria fazer algo na vida dele que nunca ele tinha vivido. Deus sempre completa a obra. Ele nunca faz nada pela metade, irmãos. Mas para isso, nós precisamos entender que precisamos mudar. Foram 16 anos da minha vida que eu precisei mudar de atitude, irmãos. Muitas vezes recebi muitos nãos de Deus para mudar. Enquanto eu não mudei, Deus não fez. E ainda estou em processo. Estou na metamorfose ainda. Porque eu entendi que eu nunca vou estar perfeito. Eu entendi e entendo que todos os dias eu tenho algo para mudar. Eu tenho algo para melhorar. Se não mudar, você vai deixar de viver o que Deus tem sonhado para você. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo vai dizer lá, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, só tem como experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se houver o quê? Mudança. Se houver mudança, querido, na nossa mente. Tem uma hora, queridos, que nós precisamos entregar o controle e entender que Deus tem o melhor para a nossa vida. E para falar de mudança, querido, hoje, nada melhor do que falar da vida de um homem que mudou. Que teve um encontro, que a partir dali, ele mudou. É Paulo. Queridos, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E esse cara, ele perseguia os cristãos. Ele perseguia, irmãos, ele matava, ele não tinha piedade, ele fazia atrocidades. Não importava a idade, se era criança, se era jovem, adulto, idoso, ele matava, ele não tinha misericórdia. E de repente, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Um cara que se levantava, querido, contra o evangelho. Dali a pouco ele estava não mais confrontando, mas ele estava pregando o evangelho, como nós lemos no texto. Queridos, existem lições importantes que nós vamos aprender com Paulo aqui agora. A primeira lição, presta atenção, a primeira lição é que a mudança não é confortável, mas é necessária.
A primeira lição: a mudança não é confortável, mas é necessária. Em Atos capítulo 9, verso 9 e 8. Olha aí. Você já está com a Bíblia aberta aí? Verso 9 e 8. Atos 9, 9 e 8. E diz assim. Aliás, 8 e 9, né? Atos 9, 8 e 9. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Que história, querido, de transformação nós lemos. Nós lemos do 17 ao 20, fala do encontro que Saulo teve. Que a partir dali, ele seria transformado. Aí você pode dizer assim: pastor, foi muito fácil para Saulo. Pastor, foi fácil para ele, porque ele teve um encontro com Jesus. Queridos, não foi fácil. Não foi fácil. Você sabe o que é ficar 3 dias sem enxergar, irmãos? Você vai no oculista, você faz um procedimento lá, você fica algumas horas, né, sem enxergar. É bom? Não é. Imagina, querido, 3 dias sem comer nada. Nós só olhamos para o encontro de Saulo com Jesus, mas nós não damos importância para o que aconteceu, querido, antes. O cara ficou sem enxergar 3 dias. O cara ficou sem comer nada durante 3 dias. Além dele não ver e nem comer nada, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus não acreditavam nele. Esse daí... Ei, muitos vão olhar para você e vão dizer assim: esse aí, essa daí, muda não. Tem nem perigo. Muda mais não. Diz ainda, até um ditado diz aí, né? Pau que nasce torto, né? Nunca se endireita, né? Uma coisa assim. Ei. Lembre-se que o nosso Senhor, Ele foi carpinteiro. E Ele pode pegar qualquer tipo de madeira e deixar em perfeito estado. Não há nada, não há ninguém que possa dizer, afirmar para você que você não tem jeito, que você não vai mudar. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus, Ele acredita na tua mudança. Então, os próprios discípulos de Jesus não acreditavam em Paulo. Não, isso daí matava, até um dia desse, matava todo mundo e agora está pregando o evangelho? Acredito não. Vou esperar para ver. Queridos, imagine você ser desacreditado pelas pessoas. Imagine você estar num processo de mudança, você está convicto que você está mudando, e as pessoas dizendo que você não muda, que você não vai conseguir. Imagine você não ser acreditado por ninguém. Queridos, os discípulos, eles achavam que era só uma estratégia de Paulo para matar mais gente. Não, isso aí é só um disfarce. Ele não mudou não. Isso aí, daqui a pouco ele vai estar matando mais gente. Queridos, o encontro que Paulo teve com Jesus deve ter deixado ele atônito no momento.
Mas dentro de Paulo ele entendia que tinha havido uma transformação, que tinha havido uma mudança dentro dele. Ele não era mais aquele homem de antes. Quando Saulo tem um encontro com Jesus, não, alguma coisa mudou em mim. Eu não tenho mais vontade de matar ninguém. Eu não tenho mais vontade de perseguir ninguém. Não, tem alguma coisa dentro de mim que mudou. Tem alguma coisa que não é mais como era antes. Mudança não é algo confortável, mas se for confortável, não é mudança. Toda mudança, ela gera desconforto. Quando Saulo tem um encontro com Jesus e é transformado, ninguém acredita nele. É desconforto. Não era legal tá andando, tá pregando e as pessoas julgando, as pessoas apontando. Isso daí, não. Nós sempre temos algo em nós que precisa mudar, queridos. Nós precisamos estar adaptável às mudanças. Nós precisamos estar adaptável às mudanças. Tem gente que é muito difícil de mudar, de aceitar a mudança. Não, eu sempre fui assim e eu não vou mudar porque esse é o meu jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Sabe que síndrome é essa? Síndrome da Gabriela. Você nasceu assim, amados, mas você não precisa continuar sendo assim. Porque o Deus que você serve é um Deus de mudança. Saulo chega, tem um encontro com Jesus, mas ele não permanece da mesma forma, irmãos. É impossível a gente ter um encontro com Jesus e continuar a mesma pessoa todos os dias. Alguma coisa tem que mudar em nós. As pessoas têm que ver a nossa mudança. As pessoas têm que perceber a nossa mudança. Nós precisamos estar adaptáveis. Nós não podemos estar apegados às coisinhas de nossa vida e deixar de viver o novo de Deus. Tem gente que é tão apegado, irmão, a coisas, a manias, que não quer mudar. É engessado. São pessoas engessadas que não querem mudar. Não, eu não vou mudar. Não. Quê? Pastor, tá é doido. Não. Continua a mesma vida de sempre. Uma hora tá, outra hora não tá, uma hora quer, outra hora não quer. E assim vai. Deus só vai entregar suas coisas para você quando você deixar as suas coisas de lado. Quando você mudar. Querido, nós só vivemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós mudamos. A mudança é entregar o controle a Deus. E entregar o controle a Deus precisa de ousadia, precisa ser corajoso. Porque Deus ele vai fazer não aquilo que a gente gosta de fazer. Quando nós entregamos o controle para Deus, Ele vai fazer coisas que a gente não gosta, que a gente não queria fazer. E é por isso que muitos não conseguem entregar o controle para Deus. Não, deixa aqui na minha mão, né? Deus, eu fico, né, aqui, mas deixa aqui o controle aqui na minha mão. Porque qualquer coisa eu mudo de canal.
Quando eu não estiver gostando, Deus, eu mesmo mudo. Eu mesmo. Porque o que eu estou assistindo agora, Deus, está muito bom, está me alegrando, está me deixando feliz. Para que eu vou entregar o controle para ti, Deus? Para quê? Nós precisamos entender que Ele tem o melhor para nós, irmãos, e aceitar isso. Não é só entender, não, é aceitar isso. Nós precisamos aceitar isso, irmãos. O Espírito Santo nos dá discernimento. O Espírito Santo nos faz entender. O Espírito Santo nos faz ver que nós precisamos mudar. Nós precisamos, querido, ser uma igreja que não tem medo de mudanças. Todos os dias Deus está mudando. Todo dia. Nós vivemos um período do ano passado para cá que era mudança direta, irmão. Pensa que negócio chato. Um dia era um horário, outro dia era outro. Uma hora é assim, outra hora é assim. Uma hora abria, outra hora fechava. E teve gente, irmão, que não entendeu isso. Não, eu não quero dessa forma. Eu não aceito assim. É desconfortável a mudança, mas é necessário. Vai valer a pena. Posso ouvir um amém? Vai valer a pena. Deus tem algo maior para nós lá na frente. Mas hoje nós precisamos mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Nós precisamos estar mais disponíveis. Nós precisamos estar mais adaptáveis às mudanças. Eu tenho falado para essa igreja, irmãos, que os sonhos de Deus para esse lugar é muito maior do que aquilo que nós possamos imaginar. Mas enquanto a gente não estiver adaptável a mudanças, Deus não vai fazer algo novo na nossa vida. O que está bom precisa melhorar. O que está bom não necessariamente precisa continuar do jeito que está. O que está bom sempre pode melhorar. Não, eu estou tocando aqui, tá bom. Não, hoje aqui pode melhorar. Não, eu estou aqui no acolhimento, estou, né? Aqui, estou... Pode melhorar. Não, estou no diaconato, estou servindo. Pode melhorar. Existe um processo para você chegar no propósito de Deus, irmãos. Mas para isso, você vai precisar tomar uma decisão. Qual decisão, pastor? Você vai precisar se locomover. Sair do seu lugar. Sair do comodismo. Sair da cadeira. Você vai precisar descruzar os braços. A decisão de entender que vai doer. A decisão de entender que vai ficar desconfortável, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, irmãos. Nós precisamos ter ousadia para mudar. Quantas vezes forem necessárias. Sabe por quê, meu querido? Minha querida? Porque toda mudança vai gerar algo maior e melhor de Deus para a nossa vida. Doeu na vida de Paulo? Doeu, mas ele mudou. Ele se tornou o maior escritor, querido, de livros da Bíblia. Esse cara tem uma história fantástica, onde nós podemos aprender muitas coisas. É um dos homens da Bíblia que eu tiro como exemplo assim. Eu aprendo muito com Paulo. Eu aprendo com ele o que não fazer e o que fazer.
Ele nos abençoa, querido, tanto por causa dessa decisão que ele teve de mudar. Quando nós abrimos textos como esse, nós vimos ele escrevendo, porque ele tomou uma decisão de mudar, de deixar a velha vida e fazer algo novo, cumprir com o propósito que Deus tinha para a vida dele. Segunda lição que aprendemos com Paulo é: a mudança não é só planejamento, mas é ação. A mudança não é só planejamento, mas é ação. Aqui mesmo em Atos, capítulo 9, verso 28, acompanha aí. Verso 28 e 29 diz assim: e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. A mudança não é só planejamento, mas é ação. Paulo não ficou só planejando aqui, irmãos. Paulo agiu. Paulo se dispôs. Depois que ele tem um encontro com Jesus, querido, ele se dispôs. Depois do encontro, mediante tudo que ele havia feito no passado, ele poderia ter ido se esconder. Com medo, talvez, porque ele matou muita gente. Mas não, ele deixa o medo de lado e vai pregar o evangelho. Vai falar daquele que ele mesmo havia perseguido até um tempo atrás. Por isso, queridos, os fariseus tentavam matar ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia, aqui na Bíblia, os fariseus são conhecidos por falarem e não fazerem. Os famosos hipócritas. Eles falavam, mas não tinham nenhuma ação. Eram conhecidos como sepulcros caiados. Além de planejar, querido, é necessário agir. É necessário colocar em prática aquilo que nós planejamos. É necessário investir tempo executando. Porque melhor do que planejar, querido, é investir tempo executando os nossos planos. Sabe por quê? Porque quando não executamos, querido, os planos, eles não vão passar de ideias. Quando nós não executamos os planos, eles não vão passar de ideias. De ideias, queridos, presta atenção, e de ideias o cemitério está cheio. De pessoas que tiveram muitas ideias e nunca colocaram em prática. Porque para colocar em prática precisava haver mudança. E diante desse desafio, preferiram ficar só na ideia. E nunca fizeram nada para mudar. Tem gente que vive planejando. Tem pessoas que vivem planejando a semana, irmãos. Mas chega na segunda e não faz nada para mudar. Tem gente que planeja ler a Bíblia toda, mas nunca nem começou a ler. Ideias. Muitos se dispõem para planejar, mas não se dispõem para realizar. Você está entendendo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Deus não quer só planejamento, querido. Ele quer ação. Ele quer ação.
Ele quer que a gente coloque a mão na massa. Ele quer que a gente vá à luta. Ele quer que a gente se levante do nosso lugar e tome uma atitude. Tenha ação. Deus não quer que a gente só fale. Deus quer que a gente faça também, irmãos. Deus quer que a gente pratique. Deus não quer que a gente fique só de ideias. Deus não quer que a gente fique só de planos. Alguém que só fala e não pratica, nunca vai viver algo grande na sua vida. Fica sempre na mesmice. Vai ser sempre a mesma coisa. Na vida ninguém vai conhecer os planejadores. Na vida ninguém vai conhecer quem planejou. Mas vão conhecer os realizadores. Aqueles que realizam. Nós temos plano, durante essa pandemia, nós temos projetos para essa igreja. Mas eles só vão ser conhecidos quando a gente começar a colocar em prática. Até agora é só ideia. Somente ideia. Não estão surtindo nenhum efeito. Só vão começar a surtir efeito quando a gente começar a colocar em prática. E a gente vai precisar de todos vocês para colocar esses projetos, esses planos em prática. Porque eu sempre entendi, irmãos, que tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, de projetos, a gente precisa realizar, a gente precisa praticar, a gente precisa fazer. Porque é muito lindo, Deus dá o plano, Deus dá o projeto e a gente só fica na ideia. Mas o bom mesmo é realizar, o bom mesmo é colocar em prática. Amém? Na vida, querido, ninguém vai conhecer os planejadores, mas vão conhecer os realizadores. Paulo não ficou no seu cantinho, escondidinho. Paulo, ele se dispôs e ele foi pregar o evangelho. Irmãos, sabe o que aconteceu ali, irmãos? Sabe o que aconteceu quando Paulo teve essa disposição? O evangelho chegou até mim e até você. Foi por conta dessa disposição de Paulo que o evangelho chegou até a mim e até você um dia. E penetrou aí no teu coração. Chegou a hora, querido, de nós nos entregarmos por inteiros. Vamos fazer planos? Vamos sim, queridos. Vamos planejar, porque assim, para executar, é claro que precisa ter projeto, ter planos. Toda empresa tem um projeto, eles criam um projeto primeiro, para depois colocar em prática. E não é só uma pessoa que faz isso. Planejar, os planos, Deus dá para uma pessoa. Agora, planejar, executar, aí vai todos. Porque todos podem participar da execução de uma ideia. Nós precisamos estar sempre entendendo, querido, que nossos planos são menores que os de Deus. Que os planos de Deus são maiores e melhores. Se você não consegue abrir mão dos teus planos, eu sinto muito em lhe dizer, meu querido, você precisa mudar. Porque os teus planos talvez não estejam de acordo com Deus. E o plano de Deus, ele é sempre melhor. Sempre melhor. E maior. E às vezes nós vamos precisar mudar de plano. Às vezes nós vamos precisar mudar de plano. E precisamos estar adaptável, querido, para essa mudança.
Não, eu quero assim, eu planejei dessa forma e tem que ser assim. Agora, querido, quando você planejar e fizer, faça como Deus quer que você faça. Não faça de acordo com a tua vontade. Faça como Deus quer que você faça. Quem está entendendo, diga amém. Faz por completo para Deus te honrar, querido. Para Deus te abençoar. Nós não podemos estar fazendo as coisas para Deus pela metade. Fazendo por fazer. Nós precisamos se entregar por completo a Deus. Fazer com entendimento de que é para Deus que nós estamos fazendo. Tem uma história, querido, muito interessante, de um filho de um pastor, que era roqueiro, cabelão, né, cabeludo, aqueles roqueiros. E ele chega um dia para o seu pai e pede um carro. Ele disse: pai, eu já cresci e agora está na hora de eu ter um carro. Aí o pai ali, naquele momento, o pai dá 3 desafios para ele cumprir, para poder ganhar um carro. 3 desafios. O primeiro desafio que aquele jovem tinha era estudar e tirar notas boas. O segundo desafio, querido, era ler mais a Bíblia. E o terceiro desafio era cortar o cabelo. Depois de um tempo, querido, ele vai até o pai e diz: ei, pai, eu estou tirando boas notas, eu estou estudando muito, está aqui, ó, minhas notas estão boas, eu já consegui ler toda a Bíblia, li toda, de Gênesis a Apocalipse. Agora, pai, está faltando só o carro. O pai olha para aquele jovem, para aquele filho e diz: ei, está faltando um item, está faltando um desafio. Cortar o cabelo. Aquele jovem olha para o seu pai e diz: ei, pai, eu lendo a Bíblia, eu vi que Sansão era cabeludo. Que os estudiosos dizem que Noé era cabeludo. Que provavelmente Jesus tinha um cabelo grande também, pai. Aí o pai olha para aquele jovem e diz: você tem razão. Você está coberto de razão, meu filho. Mas todos eles andavam a pé. Queridos, não faça para Deus nada pela metade. Cumpra com todos os desafios que Ele coloca para você cumprir. Para de estar dando desculpa. Para de estar usando a Bíblia para dar ênfase à tua inércia. Esse jovem, lendo a Bíblia, ele viu que tinha muitos homens na Bíblia que tinham cabelo grande. Aí o pai diz: eles tinham cabelo grande, mas andavam a pé. Então, se você não é capaz de cumprir o desafio de cortar o seu cabelo, vá andar a pé também. Querido, quando a gente não cumpre todos os desafios que Deus coloca na nossa vida, a gente vai estar sempre andando a pé. A gente não vai sair do lugar. Não, mas eu já fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... Falta fazer o quê? Você sabe. Você sabe o que precisa fazer. Para mudar, querido, tem que ser por completo. Em último lugar, a mudança não é o fim, é o começo. A mudança não é a linha de chegada. A mudança é o ponto de partida. A mudança é o ponto de partida.
Todo dia vamos precisar ser transformados. Todo dia algo novo precisa acontecer na nossa vida. Todo dia, irmãos. Em Filipenses capítulo 3, verso 8, Paulo escreve: e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Sabe o que Paulo fez, querido? Paulo pegou tudo o que ele tinha da vida antiga. Paulo pega tudo que ele tinha, seus títulos, a sua fama, e ele diz: eu quero deixar de lado, porque eu considero tudo isso como esterco. E sabe o que Paulo fez, querido? Ele começou de novo. A partir daquele encontro com Jesus, ele começa de novo a vida dele. Paulo tomou essa decisão. Querido, se entendermos que a mudança não é o fim, mas é o começo, a nossa casa vai ser melhor. A nossa família vai ser melhor. A nossa presença nos ambientes vai ser melhor. Talvez, querido, você tenha dentro de você uma ideia que há anos está engavetada. Deus está dizendo para você hoje: é hora de colocar em prática. Hoje eu te encorajo a não apedrejar a mudança, mas a abraçar ela. Hoje eu te encorajo, queridos, a não dizer não para a mudança, mas se envolver com ela. Identifique o que é que Deus está querendo que você mude. O Ministério de Louvor pode vir.